É isso, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em Mantova. Hoje trouxemos um panorama incrível aqui do Lago Superiore, um dos 3 lagos mantovanos. E aqui, nesse final de tarde, para vocês terem uma ideia, enquanto gravamos esse vídeo, né, no mês de julho, estamos aqui já 8h10 da noite, enquanto inicia essa gravação. Então é um período muito legal para quem mora aqui, visita, né? Nessa questão de aproveitar bem o dia. E eu quero que vocês aproveitem esse vídeo, que vocês comentem e que vocês curtam. É isso. É necessário que vocês curtam esse vídeo. É um valor irrisório, né? Uma ação física ali muito rápida que ajuda demais o canal. Muito obrigado, pessoal. Nos últimos vídeos fizemos muitas propostas aqui para vocês de participação, de comentários sobre a vida na Europa, sobre as expectativas que cada um tem ao viver aqui, seja de quem já vive, de quem quer viver, enfim, um panorama bastante amplo. E também falamos um pouco sobre as pessoas que não sabem muito bem o que fazer aqui, elas querem sair do Brasil por algum motivo, ou por alguma experiência, ou por uma insatisfação, enfim, mas elas querem vir para cá. E eu vou falar um pouco da minha experiência, por que eu escolhi viver aqui, se isso foi um plano B, se foi uma rota de fuga ou se foi a minha primeira escolha. Devo dizer para vocês já de antemão que eu jamais, na minha adolescência, no começo da vida adulta, eu pensei que um dia eu viesse morar aqui na Itália. Então, para nós é sempre um motivo de satisfação, sem pintar o mundo cor-de-rosa, mas para a gente é algo muito grande aqui ainda, pensar que vivemos em um país assim como esse, que vivemos na Europa. Não estou falando assim porque a Europa é melhor que o Brasil, não nesse sentido, mas no sentido de experiência, de oportunidade, porque é uma coisa que é muito relevante. Então, eu nunca pensei nisso no começo da minha vida adulta. Vamos dizer assim, dos meus 20 aos 30 anos, eu trabalhava com fotografia, com produção de vídeo e tinha bons trabalhos ali, então eu estava sempre pensando o que eu poderia fazer, também no futuro. Eu já tinha vindo para a Europa e tal, mas nunca pensei em viver em si. Gostava muito de viajar também pela América do Sul, entender um pouco a nossa relação ali com os países vizinhos. E algo que eu fui notando é que muitas vezes me dá a impressão que o Brasil sempre dá as costas ali para a América do Sul de alguma forma, né, nessa relação cultural. É algo que eu procurava entender visitando cada país também, as suas diferenças. Naturalmente, como eu sempre lidei ali com as imagens e tal, sempre tive muito contato com o cinema, com a fotografia e a música também, que sempre me guiou assim a minha vida, né? E eu tive muito contato com profissionais aqui da Europa, nessa relação de estudo mesmo, né? Seja na minha pós-graduação, no meu mestrado. É algo que a gente sempre acaba consumindo, porque tem muitos autores daqui, tem muita coisa da Europa, onde, por exemplo, se a gente falar de cinema, né, o cinema começa forte aqui na França, né, a Europa tem um panorama magnífico nisso. Eu sempre fui mais ligado, por exemplo, ao cinema europeu do que ao próprio cinema americano, né. Considero o cinema americano também muito bom, lógico, mas nessa questão de raiz, de pensar, de análise, né, não no sentido só de grandeza, enfim. E a música também foi muito forte. Então, eu sempre gostei de música sinfônica, né? Música clássica. Eu não gosto muito desse termo, mas, enfim, para todos entenderem, música clássica, e assistir concertos em São Paulo, também orquestras estrangeiras, né? Eu ficava maravilhado quando eu assistia a qualidade de uma orquestra estrangeira e tal. Depois dos meus 30 anos, nós fizemos uma viagem para a Alemanha, eu e Elisa, a gente já se conhecia ali e tal. E foi uma viagem que realmente mudou meus horizontes, né? Um dos temas da viagem era exatamente a música, né? Assisti vários concertos e tal. E havia a minha relação também, como tem, com a música britânica, né? O rock britânico, que eu sempre gostei. Então eu quis passar também em Londres e tal. E foi essa nossa viagem. Então foi uma viagem que marcou muito a gente nesse sentido cultural. Muito, 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 muito. Eu já tinha cidadania italiana reconhecida desde muito tempo. Quando eu era criança até começou o processo através da minha família e tal. Mas é algo que eu tinha direito de viver aqui na Europa e tal, né? Como todos bem sabem. Mas isso nunca passou pela minha cabeça até essa viagem que nós fizemos para a Alemanha. Porque nós tivemos contato com tantas coisas assim que
faziam parte não só ali das coisas que eu consumia, mas a Elisa também, a Elisa que é designer gráfica também. Foi algo que a gente já começou a trabalhar mentalmente para pensarmos em uma mudança. Isso estamos falando do ano de 2012 para 2013. Isso depois vai se concretizar em 2017. Para vocês verem que tem um caminho ali de preparação, de planejamento, de saber ali o que nós iríamos fazer aqui exatamente. E através desse tempo, foi um tempo também que nós estudamos a língua. Para quem não sabe, o nosso primeiro objetivo era se mudar para a Alemanha, não para a Itália. Então nós estudávamos alemão também e tudo. Fizemos uma segunda viagem também para a Alemanha, fomos para a Áustria, para a Suíça. Então era uma cultura ali muito forte. Só que começou a me pegar muito forte também essa relação que eu era cidadão italiano, mas tinha pouco contato aqui com a cultura italiana. E esse primeiro contato se deu muito por acaso quando nós fizemos aquela viagem da Suíça até a Itália, né, naquele trem do Berlin Express. Uma viagem muito bonita, e a viagem termina ali na cidade de Tirano. E foi a primeira vez que nós sentamos assim e comemos um prato italiano de verdade, assim mesmo, feito por um italiano, coisa rápida, assim. Ficamos assim chocados assim, com a qualidade e tal. Aquilo começou a martelar na minha cabeça, e até o meu professor de alemão falava assim: olha, Felipe, por que você não mora na Itália também? Porque lá é muito bom. Se você gosta do alemão também pode morar lá no Trentino Alto Adige também, que fala alemão. E aquilo foi me pegando. Eu comecei também uma relação muito mais próxima cultural também com a Itália. Eu já disse algumas vezes, com encontros que eu participava ali no Instituto Italiano de Cultura, né, que é ligado ao consulado italiano mesmo. Então tinham sessões de filmes comentados, tudo em italiano. Eu nem sabia falar direito, mas participava mesmo assim, pedia licença para falar em português, todo mundo me entendia, que eu estava querendo participar daquilo, às vezes arriscava alguma coisa, mas foi muito legal, porque através do cinema, né, que é algo que eu já consumia muito, ele me abriu os olhos para algo que eu não gostava muito da Itália, e eu não ficava meio assim, que era aquela coisa do clichê italiano, sabe? Sempre aquela coisa da macarronada, da tarantela fora de lugar, aquilo. Então eu achei, e através dos filmes, através da curadoria também do professor, aquilo foi me abrindo os olhos para uma Itália muito diferente, que eu nem sabia que existia também. Nós ficamos muito atraídos e pensamos assim, olha, por que não nós não iniciamos ali o nosso percurso na Europa através da Itália? Assim, nós aprendemos a língua, eu tenho maior contato com a cultura italiana, com as minhas raízes também. Então foi aquela coisa que me despertou 5 minutos e eu vim aqui para Mantova, exatamente onde nós moramos hoje, para refletir um pouco. Na época muitas coisas estavam acontecendo na minha vida ali, algumas coisas não muito positivas. Bom, eu vim para cá e foi muito importante para eu refletir, e eu gostei muito, né? Porque uma das coisas que eu gostava muito na Alemanha era o sistema ferroviário e tal, e o sistema italiano sempre foi muito mal falado, sempre as pessoas depreciavam muito. Quando eu cheguei aqui no norte italiano, eu vi muita coisa legal funcionando, muita coisa interessante. Eu senti muita proximidade com as minhas próprias raízes. Por que eu vim aqui para Mantova, para quem não sabe? Porque é a província de um dos meus bisavôs maternos. Então tem outro lado também lá no Vêneto e tal, mas a minha cidadania italiana, né, se a gente esmiuça tudo, vem daqui da província de Mantova. Então eu vim aqui para ter contato um pouco com isso. Foi divertido ver o meu sobrenome estampado aqui e ali, sabe, ter algum contato. Nessa época eu arranhava um pouco de italiano, então foi legal também conversar com as pessoas, né? Eu puxava conversa, às vezes alguém conversava comigo, falava daquele jeito assim, macarrônico, mas foi muito legal. Também visitei a cidade de Milano, fiquei maravilhado, a cidade de Verona, mas o foco mesmo foi aqui, a cidade de Mantova. Então a partir disso, nós pensamos que seria uma oportunidade muito interessante fazer uma experiência aqui. E aí nesse contato que eu tive aqui, eu fiz uma viagem que eu já costumava fazer para os outros países. Porque assim, é interessante, ok, alugar um carro, tem experiências magníficas em estradas aqui, mas eu não queria ter essa vida, mesmo porque eu queria, se morasse em outro país, não fazer uso de um carro, não ter 1 tonelada ali na garagem me esperando sempre. Eu não queria nada disso, queria usufruir do transporte público, que eu sempre escutei falar que o europeu usa bastante.
Então, fiquei utilizando aqui o transporte público e tal. Então foram caindo ali vários desses clichês, né? Vida cultural altíssima, assim, contatos que eu tive com as coisas que eu gostava, imagéticas ou não. Então foi uma experiência fascinante e com certeza acabou pontuando o nosso próximo passo, que era de fazer uma experiência aqui na Itália. Então, a partir disso, no Brasil, nós fizemos ali um filtro ali, né? Fizemos ali pensamos em várias cidades que poderíamos fazer uma base interessante, e aí surgiu a nossa cidade de Bolonha. E a partir dali a gente ficou 3 meses em Bolonha, explorando ali as redondezas, e acabamos ali nos apaixonando pela cidade, né? Posteriormente, no ano de 2017, foi ali que nós iniciamos a nossa vida aqui na Itália. Muita gente pergunta, por que não na cidade de Mantova? Não, porque eu vi que aqui era uma cidade muito mais tranquila, menos conectada, e a cidade de Bolonha, ela ia proporcionar tudo que a gente precisava ali no momento, né? Ter contato com culturas diferentes, com gente diferente, não só italianos, né? Uma cidade que acolhe bem todos os tipos de imigrantes, todos os tipos de pessoas, e lógico que nós sempre nos colocamos no papel de imigrantes aqui, né? Então isso foi também foi muito legal ter começado a nossa vida em Bolonha. Lógico, ficamos com a pulguinha atrás da orelha para efetivamente morar aqui em Mantova, que foi algo que nós estamos fazendo aqui até o presente momento. Então, a nossa experiência foi muito intuitiva e sempre planejada também, lógico, sempre com emoção também, que nós temos que colocar também uma dose de emoção, uma dose de paixão naquilo que nós estamos fazendo, né? Aliar essas coisas, procuramos pensar também no que poderíamos fazer ali em questão de trabalho aqui com o canal, o trabalho que a Elisa faz como designer gráfica, investimentos que possam nos manter aqui. Tudo isso foi pensado para que nós pudéssemos ter também uma qualidade de vida satisfatória aqui, sem grandes luxos, né? Mas vivendo do que a cidade oferece. Então a gente tem que ter a consciência que o espaço público é fundamental, né? Isso aqui é um espaço público, não teria uma casa melhor do que essa aqui com tudo isso. Então a gente realmente usufrui disso que cada cidade oferece, tem que fazer uma troca de chave, né? Não pensar em um espaço privado como um bunker, muitas vezes, que infelizmente nós pensamos no Brasil, por questões de segurança e tal, mas sim pensar em um local legal para você morar, mas que você aproveite de todo o espaço público. Então por isso que, desde que nós nos mudamos para cá, nós também levantamos bandeiras aqui de bom uso do espaço público, de bom uso do transporte público em detrimento ao transporte privado. Muitas vezes as pessoas nem pensam, simplesmente chegam aqui, segundo dia já compram um carro, nem tentam usufruir do transporte, ou as pessoas às vezes não analisam também essas questões, que óbvio que tem lugares que você precisa de um carro, mas se você mora mais próximo de um centro habitado, você não vai precisar, e talvez seja muito útil para você. Sim, são análises que eu acho que são interessantes. Mas o que eu coloco aqui nesse vídeo é justamente essa escolha da Europa como uma primeira escolha, né? Que nós queríamos ir para os Estados Unidos e viemos para aqui, queríamos ir para a Austrália e viemos para aqui. Foi uma escolha mesmo, e a Itália foi direcionada, né? Porque a gente acabou mudando de ideia. A ideia era passar uns 4 anos aqui inicialmente, para tentar ter um vínculo com o país, mas já estamos aqui há 8 e provavelmente vamos passar de 10 anos aqui na Itália. Da vida não se sabe, não sei se nós vamos viver aqui a vida inteira na Itália. Podemos viver também porque a gente gosta, ou podemos ter experiências também em outros países, mas todo esse tempo que nós estamos aqui fortaleceu as nossas estruturas com o país, mas também nos trouxe uma sensação de pertencimento com esse local. Então eu acho que seria mais difícil sair daqui assim repentinamente do que foi a nossa saída do Brasil, né? Porque, querendo ou não, eu pelo menos vivi 35, 36 anos no Brasil. Alguma coisa eu fiz lá, tive as minhas experiências, tem as coisas boas que fizeram parte da minha estrutura, e acho que a Elisa pensa da mesma forma, só que a vida é feita de experiências, então são 8 anos que eu vivo aqui, está sendo muito bom para mim. Mas a raiz sempre foi essa, de ter as minhas próprias experiências. Eu não fiquei me baseando no que o fulano, cicrano falava, pro bem ou pro mal. A gente nem tinha contato com canais do YouTube e tal, enfim. Mas também
não acredito que seríamos influenciados por isso, mas sim por aquilo que realmente nós consumíamos. Então essa parte cultural para a gente foi muito forte. E eu vejo muita gente chegando aqui na Itália simplesmente com a carteira que o bisavô, o vô, a família, tataravô morava aqui. É legal isso, eu acho válido. Mas só isso não vai te abrir as portas para você mesmo aqui, se você não tiver uma identificação com o local. E é isso que a gente sempre fala. Explore mais ali a parte cultural do negócio, porque muda tudo, muda completamente a relação que você tem com o país, porque as dificuldades vão surgir, isso aí não tem jeito, né? Se nós acharmos que não teremos dificuldades, as contas para pagar, quando chega o boleto, não é nada romântico, mas faz parte, você está usufruindo de tudo isso. Quando um problema se aproxima, você se sente parte do local, e não que eles estão fazendo, eles estão assim. Tinha um tempo até que tinha, acho que uma mania aí no YouTube, né? Sempre tem alguma coisa, sempre tinham capas de vídeos assim, eles estão olhando pra gente assim, assado. O pessoal forçando uma barra assim, né? Que estava sofrendo algum tipo de problema. Lógico que tem pessoas que sofrem, mas acho que quem sofre mesmo nem está fazendo vídeo no YouTube relatando isso, né? Enfim, então a nossa experiência foi muito baseada e continua sendo baseada nesse pertencimento, nesse consumo. Então assistam os filmes europeus ali também dos anos 40, 50, do neorrealismo italiano, né, contando aquele pós-guerra, que vocês vão também ter uma relação diferente com o país, inclusive com o que acontece hoje. Por isso que nós sempre relatamos lá no Andiamo, olha, aqui tem essa escultura, homenageia os soldados que lutaram na Segunda Guerra, aqui tem essa coisa. Esses lances históricos são elementos que fazem parte do dia a dia. E aí você compreende melhor, inclusive algumas ações, escolhas políticas. Natural isso. Então é importante esse consumo histórico, pertencimento de qualquer local que você passe. Senão você vira... vai seguir trend do YouTube, vai cair no negócio do morango do amor. Eu nem sei o que é isso. Eu escutei falar desse negócio aí. Não, mas é uma besteira. Então assim, se não é trend, então assim, pode ser que amanhã Mantova seja trend, como amanhã Valência, como amanhã Paris. Sim, lógico, são cidades interessantes aqui e ali, mas você deve fazer essas escolhas, né? E é algo que procuramos passar aqui para vocês, as nossas experiências aqui, sem definir muita coisa, porque cada um tem um jeito, tem uma escolha, tem as suas preferências. Então é isso. Isso aqui é um breve bate-papo aqui, reflexivo, nessa paisagem incrível que vocês estão vendo. Espero que vocês tenham gostado aqui da locação do meu quintal aqui. Quando vocês vierem para Mantova, eu deixo vocês utilizarem aqui sem pagar nenhum tipo de taxa. Só o like no vídeo, tá, pessoal? É isso. Nos vemos no próximo vídeo. Acompanhem também os nossos vídeos lá no Andiamo, que estamos partindo para outra região agora lá no canal. É isso, pessoal. Nos vemos com café sempre sem açúcar. Tchau, tchau.